o seguinte, professor, ele é feito no chão da sala de aula, na sua prática. Paulo Freire tem uma frase linda sobre isso, que diz assim: ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor, ninguém é marcado para ser professor. A gente se forma como um educador permanentemente na prática e mais ainda na reflexão sobre essa prática. Por isso que uma das poucas profissões, creio eu, como um professor, quanto mais tempo, melhor. Porque a cada dia o professor se reconstrói. Ele encontra seus estudantes, ele conversa com seus estudantes. Cada estudante vem com uma demanda que nunca ninguém trouxe. Uma pergunta que é uma pergunta que, quem sabe, ninguém perguntou para ele. E com isso, o professor vai se construindo e se reconstruindo diariamente. Você que é professor e que está me vendo, deve lembrar dos desafios que você tinha no início da sua carreira. Muito provavelmente, você tinha muito mais material preparado para uma aula, porque você preparava uma aula de 50 minutos, 2 aulas, e poderia pensar, e se o assunto acabar? Então você levava um monte de material. E hoje, muito provavelmente, é claro, depois de uma década em sala de aula, 2 décadas em sala de aula, muito provavelmente você já tem esse seu planejamento organizado mentalmente. Você já vai muitas vezes para a sala de aula até com nenhum material, mas vai organizado, vai preparado. Por quê? Porque diariamente você está sendo construído. Cada aula você sai melhor daquela aula, você aprende com você mesmo, você aprende com seus estudantes, você aprende com os seus colegas, você participa de eventos, você participa de seminários, então você vai se construindo diariamente. Por isso que ser professor é uma atividade linda. Porque quando você lembra que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você deu aula para aquela pessoa, hoje o filho daquela pessoa está hoje na sala de aula com você, você vai lembrar, nossa, como eu aprendi. Então, essa frase de Paulo Freire, ela é muito verdadeira. O professor, ele não surge do nada. Numa terça-feira, numa tarde de terça-feira, às 4 horas da tarde. Ele se constrói todos os dias. Ser professor é uma profissão linda. Dizem alguns que não é nem uma profissão, né? É uma missão de vida ser professor. Então, eu quero deixar registrado que ser professor é algo que todo dia é construído e reconstruído. Quanto mais tempo, melhor. Obviamente que se você ama a sua profissão, porque se você não ama ser professor, não adianta também você continuar nessa lida de professor. Você só será um brilhante professor ou qualquer profissional se você amar o que faz. Então é o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.